Esse é o Espírito Santo na nossa vida, amém? Irmãos, hoje nós estamos começando uma série muito especial, que eu não lembro quando ela aconteceu, na época chamava Corrente. Combate aos exterminadores de riquezas. Quem participou dessa corrente há mais de 20 anos atrás, levanta a mão. São os raízes, né? É isso aí. Hoje você não subista não, que você ajudou a escrever essa passagem da Bíblia, tá? Combate aos exterminadores de riquezas. Irmãos, só com o título dessa série, a gente já pode ficar aqui mais de uma hora falando. Fernanda, quem são esses exterminadores? Quem é que vai combater? Como é que vai ser essa guerra? Sabe quem vai combater? Eu e você. Fala para o irmão que está do seu lado. Eu e você. Ah, gente, como acho que quem vai combater? Desse jeito aí, o gafanhoto olha para você e você correndo. Eu e você. Aê. Nós vamos entrar para essa guerra hoje e vamos vencer todas as batalhas dessa guerra em nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 38. Se vocês puderem colocar para mim, por favor, na revista Almeida, revista atualizada. Essa. ARA. Lucas 6, 38. Amém? Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Dai-se-vos-á dado. Porque se você der, você vai receber. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que significa boa medida? É prosperidade, é bênção, é grandeza, amém? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você recebe essa bênção aí? Essa medida? Boa medida, recalcada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Irmãos, tem muita gente que critica por aí quando a igreja prega sobre prosperidade, porque a pessoa não entendeu o que é prosperidade. Prosperidade não é apenas dinheiro. Dinheiro faz parte da prosperidade. Mas prosperidade é saúde. Prosperidade é bênção, é alegria de voltar para casa. Prosperidade é morar numa casa boa. Prosperidade é você trabalhar num emprego, num trabalho, numa profissão que te realize todos os dias. Porque Deus tem para nós vida abundante. Amém. Fernanda, por que a gente não vive isso? Porque os exterminadores de riquezas, eles entram nas nossas vidas em geral para assolar tudo aquilo que nós plantamos, para assolar tudo aquilo que nós fizemos algo para que acontecesse. E por isso a gente vive muitas vezes uma vida miserável. Quando eu falo a gente, todos nós. Olha só, a família do meu pai, a minha avó, ela nasceu. Minha avó era filha de rico. E aí ela ficou órfã de mãe. Passou um pouquinho, ela começou a ser criada pela madrasta. A minha avó, ela recebia professor na casa dela. Sei lá, talvez em 1930. Ela é de 23. Com 7 anos de idade, ao invés dela ir para a escola, o professor ia na casa dela. Minha avó sabia ler e escrever. Para a época dela, isso é como se fosse hoje nós mulheres. Ler bem e escrever bem. Ler bem e escrever bem. Porque também não pode. E a letra é bonita. Papai é mais. Ele foi na escola 3 anos. Ele foi na escola 3 anos. Ele foi na escola 3 anos. Eu faço ideia do capricho dele na escola. A minha avó, ela recebia professor na casa dela. Para ela casar, quantas escadas ela desceu da casa dela? Para a avó casar, ela desceu quantas escadas? 2 escadarias. A base escadaria. É, porque ela era metida, né? Desceu 2 escadarias. O meu bisavô falava 5 idiomas. De onde que... Por que eu nasci pobre? Eu nasci sem berço. Meu pai andava 5 quilômetros para ir estudar. Família da minha mãe, se a gente for puxando lá também, toda família, até o mesmo, né? Toda família tem a história que alguém era rico,
tudo e nós nascemos tudo pobre lascado. Fernanda, isso é coincidência? Não, isso são os exterminadores de riquezas que entram ali nas brechas que os nossos pais, avós e bisavós deram brecha e destroem nossas riquezas. As riquezas que a gente nem conheceu. Irmãos, isso é muito sério, porque Jesus falou, ó, dá e ser-vos a dado. Dá o quê? Dá a sua vida, dá uma parte do que você ganha, porque dízimos e ofertas, irmãos, muito mais, quem aqui já estudou em algum lugar? Quem fez algum curso que teve que pagar, levanta a mão. Teve que pagar. Se você não pagar, você pega seu diploma? Não pega. Você nem consegue rematricular. Por quê? Porque quando você vive numa comunidade, o básico do básico é, nós vamos rachar a conta. Lá na faculdade é assim. A gente tem que pagar, senão a gente não forma. Senão você não passa para o próximo período. Você pode tirar a melhor nota. Você não tem bolsa. Você não é contemplado com o FIES, que você vai pagar depois, ou com o Enem, uma bolsa pelo Enem, e etc., programa do governo, você vai ter que pagar. E aí as pessoas vêm para a igreja, vivem numa comunidade maravilhosa que é a igreja, e acham que vou viver aqui, o outro paga. Irmãos, essa conta nunca vai fechar. Se 100 pessoas comem, pelo menos os adultos dessas 100 pessoas precisam contribuir. Quem trabalha tem que contribuir. Quem não trabalha, vai trabalhar, vai ter uma oportunidade. Deus vai mudar a sua história e você vai produzir também. Agora, quando nós não temos essa noção, e eu não estou falando de Bíblia ainda, estou falando de bom senso. Eu não consigo imaginar, por exemplo, o pai gosta desse exemplo, lá em casa. Eu, Leandro e Jonas e o Simba, que o Simba também morava, né? Quem paga as despesas da casa somos eu e o Leandro. Por quê? E a boa parte das despesas é Jonas. Uma boa, mais da metade eu garanto que é ele. Por quê? Porque ele é criança. O Simba também não contribui, não. Ele só gasta, né? Ele contribui com a vigilância da casa. Irmãos, porque ele é criança. Então ele está investindo. Mas daqui a pouco o boleto chega para ele também. Por quê? Assim é a igreja. Nós somos os irmãos mais velhos. E as pessoas vão chegando e a gente vai pagando a conta deles. Daqui a pouco eles vão começar a pagar a conta também. E vão pagar a conta de novos que vão chegando. E por aí vai. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando agora só da parte prática. Agora vamos para a espiritual. Jesus falou, dai e ser-vos-á dado, por medida recalcada, sacudida e transbordante. Irmãos, isso é muito sério. Porque quando você faz isso, você combate os exterminadores de riqueza. Eu vou falar sobre eles. Os exterminadores de riqueza são legiões de demônios que são usadas pelo próprio Deus para fazer cumprir a vontade dele. Por quê? Porque quando Deus ele ordena o exército dele não são anjos somente. Os gafanhotos do inferno, eles estão prontos para castigar a sua vida. O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Eles são umas pragas tão horrorosas. Segundo os estudos, os gafanhotos eles comem e em seguida eles já defecam, eles já expelem tudo aquilo que eles comeram, porque eles vêm só para destruir. Você conhece gente assim? Que chega na igreja quebrado, assolado, destruído e começa a consertar as coisas. Vai para o encontro de vencedores, toma uma decisão maravilhosa, batiza nas águas, às vezes está desempregado, está quebrado, empresa quebrada. Não, agora eu comecei um serviço, eu vou ser dizimista ofertante, é fiel no pouco. Ganha R$50, vai lá e devolve R$5 de dízimo. Ganha 100, vai lá e devolve 10. E as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque a plantação está sendo feita. E aí, compra uma casa, compra um carro, compra moto, casa. Ou separa, tem gente que se separar para casar de novo, né? Acontece. E aí a pessoa vai consertando a vida dela e a vida dela fica maravilhosa. Aí ela pensa que é tudo pelo braço dela. Ela esquece do que está falando lá em Deuteronômio. Exalte o seu coração, mas não se esqueça do Senhor que te tirou do Egito e da casa da servidão, te conduziu pelo deserto entre serpentes e escorpiões, fez sair água da rocha e saciou a sua sede. Quem faz isso? Jeová Jiré. Não é a gente. E aí a pessoa começa a abrir concessões. Não vou hoje.
esse mês eu tô apertada, eu não vou entregar meu dízimo, não vou ofertar. E vai. E aí, ó, o exército já tá de butuca, já tá antenado. Eu vou entrar e vou arrasar. E que exército é esse? Vamos lá para Joel capítulo 1. Joel capítulo 1. Joel capítulo 1, versículo 3. Isso aqui é importante para quem tem filho aí, quem vai ter filho, quem tem neto, quem tem bisneto, quem tem sobrinho, quem é responsável por alguém. Joel 1:3. Contem a seus filhos o que aconteceu. Aí eu tô na NVT, se puder colocar, é que eu troquei, que eu queria a palavra lá, era naquela. NVT. Contem a seus filhos o que aconteceu. Eu contei essa história toda aqui da minha avó, porque alguém me contou, né? Conta aos seus filhos o que aconteceu. E que seus filhos contem aos filhos dele. Estou contando. Transmitam essa história de geração em geração. Vai ouvir, Benjamin. Depois que os gafanhotos cortadores, repete comigo, cortador. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores e depois deles os gafanhotos destruidores. Despertem e chorem, bêbados. Lamentem vocês que tomam vinho. Todas as uvas estão arruinadas, todo o seu vinho doce acabou. Uma nação imensa invadiu minha terra, um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar. Seus dentes são como os de leões, suas presas como as de leoa. Destruiu minhas videiras, arruinou minhas figueiras, arrancou sua casca e as destruiu. Seus galhos ficaram desfolhados. Chorem como a moça vestida de luto que lamenta a morte do noivo. Pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso os sacerdotes são de luto. Aqueles que servem na casa do Senhor choram. Os campos estão arruinados, a terra está desolada, o trigo está destruído, as uvas secaram e o azeite acabou. Irmãos, presta atenção. Eu já vou passar a palavra agora. Quando você abre concessões, começa o gafanhoto, o cortador. Ele come. O migrador vem e nem aquele restinho, né, aquele antes pingado de secar, ele vai lá e come também. E depois vem o devorador, pega o restinho e o destruidor consome tudo. Isso não é metáfora, gente. Não é uma linguagem, não. Presta atenção aqui, gente. Olha aqui. São legiões de demônios. E o demônio, ele não entra na sua vida. As 4 legiões não entram ali um. Eu vi uma bolsa, Fernanda. Eu não vou poder esperar, não. Sacrifico o dízimo. Não vai fazer falta para a igreja. Aí a gente chega aqui no versículo 5 e fala: despertem e chorem, bêbados. Lamentem vocês que tomam vinho. Gente, o vinho na palavra de Deus simboliza alegria. Quando nos chama aqui de bêbados, você que é contente, pode ficar triste. O vinho acabou, a alegria acabou. A alegria acabou e vocês precisam chorar como uma moça de luto. Quando o noivo morre, a moça fica de luto. A noiva fica de luto. Os campos estão arruinados, a terra está desolada. Por quê? O azeite acabou. Por que será que a gente tem vivido? Por que será que a gente tem vivido um momento de tanta frieza espiritual? O azeite é unção. O azeite acabou. Por quê? O azeite acaba na vida de quem abre concessões para a legião de demônio arrasar a sua vida. Se você não tomar uma providência na sua vida, se você não tomar um prumo, daqui 20, 30, 40, 50 anos, eu espero estar aqui pregando ainda com os meus quase 90 anos. Eu sei que você tem ideia, né, mãe? Tranquila. Sentadinho aqui pregando, eu falo assim: seu avô chegou aqui na igreja, seu avô era meu amigo. E eu falo o nome que é. Não quer ser esposo, não faz perto de mim, não, hein? Particular vai dizer: seu avô, aquele idiota, né? Chegou aqui arrasado, Deus mudou a vida do seu avô, mas seu avô achou que foi ele que fez. E aí, essa vida que você leva hoje,
é porque seu avô abriu a porta para os exterminadores de riqueza entrar na sua vida. Irmãos, e olha só, gasta muita geração, viu? Gasta muita geração para recuperar. Por quê? Meu bisavô era rico, meu pai nasceu pobre. Eu também nasci pobre. O Jonas nasceu menos pobre. Então, os filhos do Jonas vão nascer menos pobres que ele. Eu espero que já nasça um pouco rico, né? É muito... O movimento contrário, Deus supre todas as nossas necessidades, mas não é de uma geração para outra. Eu lembro do dia que Israel e Marcela anunciaram a gravidez, e eu lembro de uma frase do meu pai maravilhosa. Ele falou assim: não dá para arrumar tudo de uma geração para outra. Não dá. Porque os gafanhotos, os exterminadores de riqueza, eles não brincam em serviço, enquanto os crentes brincam de ser crentes. Enquanto algumas pessoas brincam de ser dizimistas. Irmãos, a casa de Deus está assim porque nem a metade da igreja é dizimista ofertante. E a gente tem que contar, tem que segurar, tem que olhar o que é mais urgente para pagar. Aí chega um linguarudo, até hoje não tem pizza. Não, por que aquele isopor ali não está completo? É porque deve ter estragado, não deu para comprar mais. E as pessoas brincam, mas está tudo bem, está tudo na bênção. O gafanhoto está entrando, nada na sua vida vai para frente. Agora o dizimista ofertante fiel, ele pode viver na provisão, mas é aquilo, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Irmãos, eu não tinha condição de estudar administração em 2007. Se fosse olhar hoje, eu também não teria. Eu sou formada desde 2011. Há 5 anos atrás eu comecei psicologia, sem nenhuma condição de fazer psicologia. E hoje eu estou com menos condição que quando eu comecei. E no meio do ano eu formo, eu pego meu diploma. Como, Fernanda? É a misericórdia de Deus e a minha oferta e o meu dízimo aqui no altar de Deus. Meu filho tem condição de estudar numa escola infinitamente melhor que a que eu estudei. Por quê? De uma geração para outra, a gente vai combater os exterminadores de riqueza. Porque quando eles entram para arrasar. Então, nessa série, combate aos exterminadores de riquezas, peça a Deus para te mostrar onde os gafanhotos estão agindo na sua vida. Eu não vou citar nomes para não me expor, porque a gente está sendo gravado. Mas olha só, nesse culto aqui, quando você fecha as brechas, Deus não te abençoa só na vida financeira, não. Ele te honra em todas as áreas. Na hora de consagrar dízimos e ofertas, uma família de irmãos estava aqui no altar. Tem 20 anos que essa família ora. Tem 20 anos que essa família intercede, mais de 20 anos. Bênçãos estão chegando, milagres estão acontecendo e não são financeiros apenas. São bênçãos de salvação. Quando você blinda a sua família no altar, o Espírito Santo toca lá onde ela está. Talvez pessoas até que você tenha desistido. Deus não fica devendo nada para ninguém. O vinho volta, o azeite volta. Então eu gostaria que você pensasse hoje. Vou convidar o nosso pastor para continuar aqui. Mas eu gostaria que você pensasse hoje. Onde está a brecha da sua vida? Onde você tem aberto concessões? Lá na frente seus netos vão falar de você. Não, meu avô, ele foi fiel, ele podia ganhar um salário mínimo, ele estava fiel no altar. Hoje eu tenho essa vida, esse casamento maravilhoso. Eu estou salvo, minha família está salva. Eu sou formado, eu tenho minha empresa prosperando, eu tenho uma casa maravilhosa. Não entra água na minha casa. Minha casa, quando chove, não tem perigo de cair, porque meu avô garantiu a fidelidade de Deus na minha vida. Ou você vai falar, como eu falei aqui, que meu bisavô, em algum momento ali, ele, meus avós, fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Abriram brechas. Irmãos, o que é uma criança? Eu fico pensando, meu pai, 5 quilômetros para estudar, ida, 5 quilômetros volta, descalço, nos brilhos. Só vamos. Só vamos, né? Pode pensar, não. E ele gosta de estudar até hoje. Combate aos exterminadores de riquezas. Se você não nasceu herdeiro, meu querido, ou você precisa estudar. Ah, Fernanda, não gosto de faculdade. Não estou falando só faculdade, não. Vai estudar um empreendimento, alguma coisa para você fazer. Quem não nasce herdeiro precisa estudar. E quem nasce herdeiro tem que estudar também, para não perder a herança. Tem que combater os exterminadores de riqueza. Então, neste
momento, Levantar e orar. Levantar e orar. levanta, fica de pé,